Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui na Vocação Jurídica, segunda-feira, iniciando firme e forte. Espero que estejam bem, né? Que esteja tudo bem. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a vocês. Eu andei um pouquinho afastada, mas aqueles que me acompanham nas minhas lives no WhatsApp sabem que eu estive com um probleminha de garganta e por essa razão estava poupando a minha voz. E por esse motivo eu não pude fazer as lives, mas já estava com muita saudade de todos vocês. Isso aqui é muito importante para mim, porque é uma troca de conhecimentos, de experiências. Eu me sinto muito feliz de estar aqui e toda manhã falar um pouquinho sobre a prática da advocacia criminal. Bom dia, doutora Terzian, seja bem-vinda. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema que é importante. Na verdade, foi uma pergunta feita por um advogado iniciante na semana passada, e essa não foi a primeira vez que os advogados fizeram perguntas desse sentido. Então, ele perguntou a seguinte, fez a seguinte indagação. Doutor, o meu cliente já esteve preso, ele já está preso, e ele teve um novo mandado de prisão expedido contra ele. Agora, referente a um outro processo. Será que eu devo me preocupar com esse novo mandado de prisão? Afinal de contas, ele já está preso, né? Então, será que eu tenho que me preocupar com isso? O que eu faço? O que a senhora faria nessa situação? Bom, a primeira consideração que eu tenho a fazer, bom dia, doutor André, seja bem-vindo. A primeira consideração que eu tenho a fazer é a seguinte: qual é o tipo de prisão? Qual é a espécie de prisão que nós estamos falando? A gente está falando de uma prisão cautelar ou uma prisão definitiva, né? E aí vou lembrar para vocês que a prisão cautelar é aquela que ocorre antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, e ela tem como objetivo fazer com que aquele acusado responda ao processo preso porque ele oferece algum risco à ordem pública, à instrução criminal, há alguma possibilidade dele ameaçar testemunhas ou de fugir, né? Então, por essas razões, ele fica aguardando o processo preso. Mas também há a prisão definitiva, que é aquela que decorre do exame da prova. O juiz profere uma sentença penal condenatória e aí ele fala que o acusado, sim, possui responsabilidade penal naquele caso e merece ser condenado. Bom dia, doutor Eduardo. E aí, o que acontece? A primeira coisa também que vocês têm que ter em mente é o artigo 5º, inciso 61 da nossa Constituição Federal, que diz que ninguém pode ser preso, né, salvo em flagrante delito ou ordem fundamentada pelo juiz. Justamente esse mandado de prisão que a gente tanto fala é o título judicial que formaliza uma prisão cautelar ou uma prisão definitiva. Então, ele é importantíssimo, né? É importante que ele seja expedido dentro dos requisitos legais, é importante que o acusado ou o apenado, dependendo da situação da prisão, da espécie de prisão, ele receba isso pessoalmente, ele tome consciência de que foi expedido um novo mandado de prisão, que foi determinada uma nova prisão contra ele. Isso é fundamental, né? E aí eu quero falar para vocês o quanto é importante a gente estar antenado a todos os mandados de prisão. Certa vez, eu tive um cliente que ele foi acusado de vários processos, né? Sendo em que todos os processos havia uma prisão preventiva decretada. Então, se ele, por exemplo, estivesse respondendo 5 processos, foram expedidos 5 mandados de prisão preventiva contra ele, né? Cada um referente a um processo específico. E aí a gente está falando de uma prisão cautelar. Bom dia, doutor Franklin, seja bem-vindo. Sei que hoje em São Paulo é feriado, né, doutor? Aqui no Rio de Janeiro não, mas em São Paulo eu sei que é. Obrigada pela presença, viu? Aí vocês poderiam me perguntar o seguinte:
Mas por que tanto mandado de prisão? Já tem um que já está garantindo, né, a prisão cautelar do seu cliente. Para que expedir todos esses mandados? Para que ser enviado isso para o cliente? O acusado que está preso vai receber lá, vai ser informado dessas prisões, porque isso é requisito do nosso Código de Processo Penal. A prisão, para ser formalizada, ela tem que haver o mandado de prisão, né? Então, a não ser a prisão em flagrante, que é presa na hora, o acusado, o cliente é preso na hora, e aí é lavrado o APF. Mas, tirando essa situação, tem que haver um título que formalize essa prisão. E esse título judicial é justamente um mandado. E qual a importância disso para a defesa? Aí eu quero colocar para você uma situação onde você vai entender o quanto é importante acompanhar todos os mandados de prisão, o quanto é importante a gente tentar afastar todas as prisões, né? Olha lá. Imagina que o seu cliente está respondendo 2 processos de homicídio, tá? E nenhum deles houve a condenação. Bom, nos 2 processos tem a prisão preventiva decretada. Bom, o primeiro processo que o seu cliente está respondendo, que ele foi denunciado, ele já está preso por conta da prisão preventiva desse processo. Aí você lutou com todas as forças para afastar a prisão preventiva desse primeiro processo. E você não conseguiu, nem através de HC, recursos, enfim, você fez de tudo e não conseguiu. Mas o que aconteceu? Como você estava lutando pela afastamento da primeira prisão preventiva, você deixou o segundo processo de lado no que diz respeito ao mandado de prisão. Não é a defesa, mas o mandado. Ah, meu cliente já está preso pelo outro, eu vou tentar afastar o outro, deixa esse segundo aí de lado. E o que ocorreu? A instrução criminal, ela demorou a encerrar e na última IJ desmembrada, você requer o relaxamento dessa prisão. Por quê? Porque ultrapassou um prazo legal, né? Então, naquele mesmo processo, você pediu o relaxamento da prisão por ela ser ilegal, já que ultrapassou o prazo previsto no Código de Processo Penal. O juiz, ele dá esse relaxamento da prisão. Então, naquele primeiro processo, a prisão foi relaxada. Agora, qual é o efeito prático disso para o seu cliente? Nenhum. Sabe por quê? Porque o seu cliente tem uma prisão preventiva no segundo processo. Então, mesmo que você tenha relaxado naquele primeiro caso, que tenha mostrado a ilegalidade, na prática ele vai continuar preso, porque há uma outra prisão preventiva decretada. Então, não interessa se seu cliente está respondendo 10 processos, 20, se tem 20 mandados de prisão, você tem que lutar contra esses 20 mandados de prisão, justamente para evitar uma situação que eu acabei de falar, né, de prisão cautelar. Agora, e se a gente estivesse falando de prisão definitiva? Bom dia, doutora Célia. Bom dia, doutor Eduardo. Se nós estivéssemos falando de mandado de prisão definitiva, um cliente, ele foi condenado por um crime de homicídio, tá? E aí ele está cumprindo lá a pena dele, privativa de liberdade. Ocorre que, além desse crime, ele já estava respondendo por um outro processo de homicídio. E ele veio a ser condenado durante a execução da pena daquele primeiro processo. Então, ele estava cumprindo a pena pelo primeiro homicídio e, durante esse cumprimento da pena, ele acabou sendo condenado num segundo processo de homicídio. E aí, qual é a importância desse mandado de prisão? Total, né? Porque aqui, quando a gente fala em prisão definitiva, aquela que já teve a sentença penal condenatória, a gente está falando de unificação das penas. Então, se você é o advogado que está cuidando da execução penal do seu cliente, referente a esses 2 homicídios, você vai tratar de ajudar nessa unificação da pena, que é prevista lá no artigo 111. Nesse caso que a gente está falando específico, surgiu uma condenação no curso da execução penal. E aí, a pena que o agente já estava cumprindo referente àquele primeiro processo, ela é somada à pena
que ele vai cumprir no segundo processo. E isso é importante para a identificação de regime, dos benefícios. Então, todo e qualquer mandado de prisão é muito importante. E já aconteceu também do contrário, de um cliente estar cumprindo pena e já está respondendo um processo, né, cuja prisão preventiva foi decretada. Então, aqui eu tenho uma prisão cautelar e uma prisão definitiva, na mesma situação, né? O apenado cumprindo pena veio a responder um novo processo e foi decretada a prisão preventiva naquele segundo processo. A mesma coisa, olha só, já aconteceu de eu ter um cliente que estava prestes para o livramento condicional, que ele já preenchia os requisitos, só que eu pedi o livramento condicional, perfeito, o juiz da execução deferiu o livramento condicional, mas na prática ele não veio a ser solto, ele não veio a ter realmente usufruir das vantagens de um livramento condicional. Por quê? Porque já havia mandado de prisão preventiva em outro processo. Então, não se enganem, pessoal. Sempre que um cliente tiver mais de um mandado de prisão contra ele, vocês devem lutar com a mesma garra para afastar cada uma das prisões. Tá? Porque por todas essas razões que eu falei, seja a prisão cautelar e se for no caso prisão definitiva, aonde não há mais como afastá-la, porque você já tomou todas as medidas, já transitou em julgado, aí você vai pensar, vai lutar pela unificação das penas e que essa unificação seja feita da melhor forma possível, para que o seu cliente possa gozar dos benefícios no tempo correto. Tá bom? Então, essas eram as informações de hoje. Eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês, com uma dúvida apresentada por um advogado. Estou trazendo aqui para que vocês também possam entender como funciona essa dinâmica dos mandados de prisão. E quem quiser falar comigo, já sabe, eu tenho o meu WhatsApp. Fica sempre na parte descritiva desse vídeo. Vocês podem entrar em contato, seja para participarem do meu grupo de advogados iniciantes, onde nós tiramos dúvidas diariamente sobre diversos temas da advocacia criminal, ou para participarem de cursos, fiquem à vontade. É sempre um grande prazer falar com vocês, viu? Bom, agora eu espero vê-los na terça-feira. Quem quiser fazer sugestões de novos temas para debate, pode botar aqui. E uma ótima semana para todo mundo, de muita produtividade, saúde e força, viu? Fiquem com Deus. Um abraço grande. Tchau, pessoal.